Olá! O vídeo de hoje é um assunto super popular, super comum, mas até isso a gente evita por medo de conflito. O vídeo de hoje é sobre o que a gente faz quando a gente tem que ter conversas difíceis. Como é que a gente pode aumentar as nossas chances de sucesso quando a gente precisa ter ou tá envolvido em conversas difíceis. A primeira coisa que eu acho que vai ser uma péssima notícia para todos vocês é: não dá para fugir de conversa difícil. Mais cedo ou mais tarde vão surgir pontos, momentos na vida que você vai ter que tomar decisões que claramente afetam outras pessoas, mas você não é responsável pelos comportamentos dela, você só é responsável pelos seus comportamentos. E é importante a gente colocar a nossa mente onde ela funciona melhor. Eu ficar tentando adivinhar o impacto que eu vou ter nos outros, ou o resultado que a minha fala ou que a minha decisão vai ter no outro, ou ficar com medo de reações negativas, irritadas, às vezes desproporcionais, inadequadas da outra pessoa. Acredito que muitas vezes tem uma razão de ser, mas muitas vezes a gente também vai de 0 a 100 em 5 segundos e evita se proteger, evita se priorizar, porque tem medo do resultado. E a gente pode ir para resultados bem fantasiosos, né? Que vai dar tudo errado, que eu vou perder a minha reputação, que as pessoas que eu amo vão deixar de falar comigo, que eu tô sendo incrivelmente injusta. E olha, às vezes a gente vai fazer comentários ou vai estabelecer limites ou vai ter conversas difíceis que muito provavelmente no começo, especialmente para outra pessoa, vai soar injusto. Porque outra pessoa talvez não queira a mesma coisa que você tá querendo e ela não vai gostar e ela vai dar um jeito de talvez lutar contra isso, se posicionar contra isso. Não quer dizer que você não tem o direito ainda de ter a conversa difícil e ficar do lado daquilo que faz sentido, que é importante para você. Então vamos pensar, quando a gente tem conversas difíceis, por exemplo, término de um relacionamento, estabelecer limites pessoais saudáveis, pedir demissão, ou ter que demitir alguém, ou conversar com alguma coisa, falar sobre coisas difíceis com família e com amigos, sempre vai ser difícil, né? E todo mundo mais cedo ou mais tarde vai passar por isso. Ter algumas coisas em mente pode ajudar no sucesso desta situação. E quando eu falo sucesso é uma coisa muito ampla. De novo, não quer dizer que porque você foi claro, assertivo, tranquilo, que outra pessoa vai automaticamente topar o que você tá falando. Mas você vai se sentir bem porque você tomou a decisão que mais faz sentido para você e respeitou isso. Muitas vezes o nosso sofrimento vem porque mais uma vez a gente se deixou em segundo plano e não porque necessariamente a outra pessoa ficou chateada. Então, algumas coisas que eu acho que pode ajudar você na hora de ter conversas difíceis. Primeiro, tenha para você muito claro qual é o seu objetivo, né? Se você quer pedir demissão, como é que vai fazer isso de uma maneira graciosa, né? Como é que eu vou comunicar isso de um jeito respeitoso e de um jeito que aumente as minhas chances de sucesso e de um jeito que eu gostaria que falassem comigo? Eu acho sempre que esse é um bom exercício. Alguém pode pensar assim: Carol, não tem jeito bom de terminar um relacionamento, ou pedir demissão, ou demitir alguém. Eu nem tô falando que vocês vão sair abraçando, ai, muito obrigada por essa oportunidade. O que eu tô dizendo é encontrar um jeito de redução de danos. Não tem como evitar desconforto. Então vamos fazer o desconforto acontecer de uma forma responsável, que a gente vai acolher alguma pessoa, a pessoa com quem a gente tá falando, né? A única pessoa que você controla é você. Você só controla os seus comportamentos nas situações. Você não controla a situação ou os comportamentos dos outros. E muitas vezes o que dá errado nas conversas é que a nossa mente vai direto para aquilo que a gente não controla. Os comportamentos dos outros, como a gente queria que eles tivessem reagido, e daí a gente se frustra porque eles não reagiram bem. Como é que a situação se desenrola logo depois e a médio e longo prazo. Talvez aquela pessoa não queira mais ter contato com a gente. Talvez aquela pessoa não entendeu a nossa mensagem como a gente gostaria. E a gente precisa estar pronto para isso. Então aí entra também uma outra parte importante, que é a validação. Primeiro, valida que é uma situação difícil para você mesmo, que você deve estar nervoso mesmo, que você não queria estar nessa situação mesmo, que é confuso porque tem uma parte sua que sabe que é o que tem que ser feito, mas tem uma outra que não queria estar passando por isso e nem colocando outras pessoas nessa situação. Tá tudo bem, né? Reconheça que você tá com medo, né? Que você talvez se cobre, fala, deixa de ser ridículo, vai lá e faz, deixa de ser trouxa, vai lá e fala, ou para com isso, né? Tu não precisa, deixa que a poeira vai baixar, não preciso tomar uma responsabilidade aqui, ou tipo, por que tu tá tão nervosa? Outras pessoas fariam isso com tanta facilidade, como você é imatura, Cuidado com essas vozes críticas, elas não vão te ajudar a ser mais durão nesse momento, você vai ficar mais tenso, né?
Aceita que você tá nervoso. Aceita que é difícil. Aceita que a maioria de nós não gosta de estar nessa situação. O que não a torna menos importante. E o que não a torna inevitável em muitos momentos. Então, validar o que está acontecendo é importante. Assim como validar o que vem depois. Que a outra pessoa tem direito de se afastar, que a outra pessoa precisa de espaço, mesmo que talvez você não gostaria de dar esse espaço para ela, no caso de um término, né? Ou de uma discussão pesada de amigos, que a pessoa processa diferente as informações, você talvez estaria pronto em 1, 2 dias, se a pessoa precisa de mais tempo, que talvez a primeira reação dela é ter raiva e não tá pronta para discutir. Tudo isso pode acontecer, por isso que eu te falo, você só controla os seus comportamentos na situação, o que você precisa falar de uma maneira clara, objetiva, que não foi desenhado para atacar o outro ou colocar o outro numa situação defensiva, mas que foi desenhado para você explicar. Outra coisa importante também é ter um plano, né? No sentido, onde isso vai acontecer, como isso vai acontecer. Algumas pessoas escolhem caminhos que não sei se são tão legais, mas, por exemplo, coragem líquida, né? Eu vou beber alguma coisinha e vou conversar com a pessoa quando eu estiver relaxado. Ou, conversas sérias eu vou ter sóbrio e vou marcar um lugar pra isso, onde o tópico, o momento vai ser esse. Ou, a gente tá num momento super descontraído e eu vou lá e falo, escuta, tinha que te falar uma coisa que eu tava pensando há um tempo e tal. Ou, a gente vai querer falar isso num lugar com várias pessoas, ou a gente vai querer falar isso enquanto a gente tá, sei lá, caminhando, né? E preste atenção no contexto, no cenário que você quer conversar. Se você vai ter uma conversa difícil com alguém no trabalho, eu vou fazer numa sexta-feira pra pessoa ter tempo de processar no fim de semana. Tá tudo certo, contanto que o fim de semana não seja um momento especial pra pessoa, pra também não arruinar o fim de semana. É legal a gente ter um pouco de cuidado e perceber qual é o cenário que nos deixaria, e talvez até outra pessoa, mais abertos, mais confortáveis para ter certos tipos de conversa. É muito importante. Outra coisa que eu particularmente falaria, mas algumas pessoas não acham legal, é comunique que você tá nervoso, comunique que você tem pensado nisso há algum tempo, comunique que você conversou sobre isso na sua terapia ou com alguém de confiança porque você queria falar disso. Comunique que você tem pensado nisso. Comunique que você já pensou 1000 vezes como essa conversa seria. Eu acho que mostra pra pessoa o quanto você leva a sério a situação que você tá e que você se preocupa assim como a outra vai ficar diante disso, e mostra, acho que, né, que você se importa. Isso é bem importante. Prepare-se para o que vem depois, né? Então, para as reações que a pessoa tem, o que você precisa depois daquilo, né? Quando eu falo as reações, não é também tentar, né, dar um tapa com uma mãe e faz carinho com a outra. Eu fui lá e terminei contigo, daí eu vou lá e tento te acalmar. Eu tenho que dar espaço para essa pessoa lidar com o que eu trouxe para ela. E eu tenho que ter espaço para lidar com o que eu trouxe para essa situação. Então, o que te faz bem nesse momento? O que você precisa? Atividade física, né? Colocar atenção para fora. Conversar com uma pessoa que você confia, com um amigo, ligar pro seu terapeuta se é uma coisa muito tensa. Talvez sair do teu local comum por um tempo, né? Talvez não ir nos mesmos bares, talvez fazer uma viagem, talvez se afastar um pouco. Talvez se afastar um pouco das redes sociais, ou talvez, né? Começar a programar mais atividades sociais, né? Quanto tempo faz que você não janta com outras pessoas, que não vai tomar um suco com alguém ou um café, que não troca ideia, ou que não tem pessoas talvez que você sabe que seriam boas ouvintes e teriam bons pontos para trazer dessa situação, acho que pode ser muito bom. E por último, mas eu acho que assim, a gente não precisa seguir necessariamente uma ordem, porque eu acho isso extremamente importante, lide com as suas expectativas, tá? Você não tem como controlar as reações que a pessoa vai ter, você não tem como controlar se ela vai falar com você depois, se ela vai entender na hora, ou se ela vai levar tempo pra entender, ou se ela nunca vai entender, se ela vai atrás dos amigos em comum de vocês falar que você... Prepare-se pra ser gentil, calmo, firme, aberto, sempre tendo em mente o objetivo da sua conversa. E você pode trazer coisas tipo, eu entendo que talvez você fique chateada com isso. A minha intenção não é te criticar, te colocar pra baixo, te humilhar de alguma maneira, te colocar numa posição defensiva. Mas eu queria muito te falar como eu me sinto. E nesse tom de voz que eu tô usando aqui, eu aumento muito as chances de conversar. Porque é diferente de dizer, olha, eu não quero te colocar numa posição defensiva e nem te criticar, porque não é isso que eu vim fazer aqui. Eu quero que tu entenda como eu me sinto. Quando eu falo assim, eu aposto que até vocês tenham... Porque esse tom de voz, esse jeito de me movimentar, tudo isso passa uma mensagem de agressividade que meio que automaticamente pode te colocar numa posição de evitação, tanto faz, você que sabe, ou de reatividade mesmo, e dizer, como assim? E acabar virando uma coisa que não é. Então a postura calma, firme e objetiva, lembrando de por que a gente tá tendo essa conversa, vai te ajudar muito, tá?
Talvez as pessoas nem tenham necessariamente uma resposta defensiva, mas talvez curiosa. Elas querem entender mais de onde é que isso veio, como é que isso aconteceu, por que você está pensando assim, tem alguma coisa que ela pode fazer para ser diferente. A gente pode se surpreender também com as reações das pessoas, especialmente quando são pessoas que a gente tem proximidade, que a gente talvez já teve outras conversas difíceis no passado e elas sempre se provaram pessoas abertas, maduras, capazes de ter essa conversa. Lembra, conversa difícil vai acontecer a vida inteira. Você ficar evitando, fugindo, ignorando, minimizando, não vai tornar as situações mais fáceis. E muitas vezes é o tipo de conversa que você precisa para esclarecer várias coisas na sua vida e mudar comportamentos que só vão te trazer consequências positivas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tem mais coisa no YouTube. Aliás, tem mais vídeos aqui no YouTube. Tem postagens no Instagram, de vez em quando tem live, tem coisinhas no TikTok. Me acompanha, deixa comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!